Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier. Recebemos convidados para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário. E para continuar nos acompanhando, somos @Clube da Não Cultura no Instagram e no TikTok. Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei! Oi, gente! Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje, como vocês viram, não estamos sozinhos, nós estamos com a Emanuela Faria. Oi, Manu! Oi, como gente! É que vai? Tudo certinho por aqui. Então, conta aí pra gente um pouquinho da tua participação na internet, o que tu fala de livros, teu canal, chama pras redes. Eu produzo conteúdo literário lá no YouTube. O BookTube não morreu, gente. Ainda estamos produzindo por lá. Eu produzo lá no YouTube desde 2021, com foco mais em romance, fantasia, livros escritos e protagonizados por pessoas pretas, principalmente. Emanuela Faria lá no YouTube. Eu todo ano falo que eu vou começar na rede da dancinha e no Instagram, mas eu só vou adiando. É mais pro YouTube mesmo. Nossa, e o YouTube, eu admiro muito se que consegue, porque é um trabalhão, né? A gente persiste muito. E tá assim, cada vez pior, né? É verdade, é complicado o algoritmo do YouTube, mas assim, seguimos, né, e acho até importante que tenham, né, as pessoas que focam bastante lá, porque, por exemplo, a literatura na minha vida, assim, muito também, ela existe por causa dos criadores de conteúdo que eu acompanhei por muitos anos no YouTube, sabe, então é super importante o trabalho de vocês lá. Porque redes, elas começaram no YouTube, né? Exato. Eu ia dizer, Manuela, me fala aí qual que é o teu user lá no YouTube. Emanuela Faria. Emanuela Faria com 2 L's, né? Isso mesmo, obrigada. E na rede da dancinha no Instagram é @efariax. As redes da Emanuela vão estar na descrição do episódio, assim como o @Clube da Não Cultura, que você também encontra todas as redes sociais possíveis aí da gente administrar, né, Fevi? Isso aí. Bom, então antes da gente ir para o papo de adaptações, né, que te chamamos aqui para isso, a gente quer saber um pouquinho, né, sobre como a literatura na tua vida, como foi um processo, né, de se tornar uma leitora aí, ávida. Então, eu sempre gostei muito de ler, mas a literatura ela não foi de fácil acesso para mim. Então, quando eu tinha por volta dos 7 anos, eu ficava tentando arranjar livros para ler, era louca por Harry Potter. Aí eu fiz um combinado com a minha mãe que se eu lesse um livro sozinha pela primeira vez, ela me daria os livros. Foi, inclusive, meu monstro de estimação. Eu não lembro de absolutamente nada do livro que eu estava aprendendo a ler, então eu só passava os olhos. E depois fiquei muitos anos sem ler. Aí naquela época de John Green, Quem Você é Lasca, eu voltei a ler. Aí depois dessa época de John Green, Quem Você é Lasca e tal, eu fiquei muitos anos sem ler. E aí eu aqui, muita gente, assim como eu, voltou o hábito de leitura durante a pandemia, né? A gente não tinha muito mais o que fazer. E aí eu voltei ao meu hábito de leitura, e aí comecei a ler muito, muito, e aí eu decidi criar o canal. E aí foi quando eu voltei, de fato, meu hábito de leitura, comecei a descobrir novos universos literários, novos autores, meus autores favoritos, e aí estamos aí até hoje. Nossa, eu amava Quem Você é Lasca. É muito bom, tem cenas específicas que me marcam até hoje. Sim. Então, eu queria saber como é que é o teu ritmo de produção de conteúdo hoje em dia, assim. Tu, mais ou menos, começou a criar mais conteúdo pra internet ali depois da pandemia, é isso? Isso. E como é que é hoje em dia, assim, o teu ritmo de produção de conteúdo? Como é que tu te organiza para postar os vídeos no YouTube? Porque, que nem a gente estava falando, é um processo mais difícil até do que de outras redes sociais, porque exige que o conteúdo seja mais longo, né? Tem uma edição, às vezes, mais trabalhada, enfim. Como que é para ti, hoje em dia, trazer isso no teu dia a dia, conseguir conciliar com outras coisas que, provavelmente, tu deve ter para fazer também, e fazer com que isso dê certo, que tenha uma rotina, etc. Então, meu processo, na real, é bem louco. Ano passado, eu estava terminando a graduação, trabalhando e produzindo para o YouTube. Então, assim, meus dias de vídeo certo são terça e sexta, sempre às 7. Então, terça-feira eu trabalhava o dia inteiro fora. Aí, na parte da manhã, eu gravava e eu ia para o trabalho no ônibus editando o vídeo pelo tablet. Nossa. E aí, chegava no trabalho, eu upava o vídeo pela internet do trabalho pra tá tudo certo na hora dele sair. Às vezes, na hora que eu tava saindo do trabalho, eu tava terminando de ajeitar a capa ainda, então às vezes eles atrasavam uns minutinhos.
Mas esse ano eu ainda não sei como é que vai ser, inclusive, meu ano em relação a trabalhos, etc., porque esse ano eu vou começar o mestrado, então eu não sei como é que vai ser. Mas esse início de ano eu tô tentando ser mais organizada, tipo, no dia que eu sento para gravar, eu já tento gravar uns 3 vídeos, sempre os 2 certos da semana e um extra, para se der algum problema e eu não conseguir postar naquele dia específico, eu já ter aquele ali meio que arquivado, só para, tipo assim, para não ficar sem postar. Então, alguma lista, alguma book tag, nada que tenha, tipo, data prevista. Então, é essa loucura. Eu tô tentando esse ano ser mais organizada, porque ano passado eu ficava doida da cabeça. Gente, tô chocada com isso do trabalho e ônibus e fazer isso no meio Nossa, do edição tempo. no tablet. Sim, E às vezes eu em Sim. pé no ônibus. Agora imaginei editar no tablet em pé no ônibus. muita habilidade. Mas a gente te entende, porque a gente também às vezes faz uns, né, de usar assim Nossa, tempo, né, a gente aquelas passa muito gambiarras. perrengue também, mas eu acho que é da Essa criação vou de otimizar o conteúdo. tempo. Exatamente, né? Como diz a filha do Didi, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas a gente fica complicado, Quem precisa dormir? Né? né? É verdade. Nossa, é um rolezão, assim. Mas, bom, eu achei impressionante que tu faz um vídeo extra. Nossa, gente, eu fico chocado com isso, porque a gente sempre tenta deixar alguma coisa engavetada aqui pro clube e a gente nunca consegue. É impressionante. Não, ano passado eu prometi o ano inteiro que eu ia fazer isso. Só que esse ano que eu tô fazendo, porque esse ano eu entrei o ano focadona, né? Vamos ver quanto tempo vai Ai, muito durar. bom. Mas eu tenho feito isso, tipo, na semana passada, que foi carnaval, a book tag que eu fiz de carnaval, que eu vi até que vocês fizeram também, Aham. foi um extra. Então, tipo, eu tinha alguns outros já gravados, aí eu falei, não, vou postar nesse dia. Aí sentei, gravei, editei e postei. Mas é sempre assim, nessa loucura, mas eu tô tentando. Tá certo. E, bom, além da criação de conteúdo, né, eu queria saber se tu tem algum hábito, assim, de leitura, tipo, eu leio em tal horário, ou fazendo tal coisa, assim, porque tem todo esse tempo da criação de conteúdo, aí você falou que vai começar mestrado, então, assim, a sua vida não para, né, e aí eu queria saber como é que você arranja tempo pra ler também. Então, é mais quando eu tô na vontade. É um péssimo hábito, inclusive, porque quando a gente tá de ressaca não existe vontade, então eu sempre acabo adiando muito minhas leituras, mas eu respeito muito o meu momento de não vontade de ler. Então, às vezes, eu quero terminar de ler aquele livro naquele dia, e aí eu acordei sem vontade nenhuma de ler, eu simplesmente não leio. Só quando tem um prazo para algum vídeo, aí eu sempre dou o meu jeito. Mas onde eu mais leio é no ônibus, indo para o trabalho, indo para a faculdade. É onde eu consigo melhor organizar meu tempo de leitura, porque não tem rede social para distrair a gente com tanta frequência, né? Eu, infelizmente, não Sim. tenho esse hábito, tipo, de ler quando eu acordo ou ler quando eu durmo, é mais quando eu vou achando uma brechinha no meu dia. Sim, E nós acaba. usuários de transporte público sabemos bem como é. Eu leio bastante no ônibus também. Nossa, é a melhor coisa. Eu fico muito triste pelas pessoas que não conseguem ler em transporte Uhum. público por conta de ficar tonto, alguma enjoada, alguma coisa assim. Porque se isso acontecer comigo, acabou a Emanuela Leitora. Eu gosto também de ler em transporte público. Acho que é uma boa forma da gente aproveitar o tempo. Sim. E uma coisa que tu comentou, assim, de estratégia meio de hábito, assim, que eu estou aprendendo, principalmente esse ano, que é de, tipo, não me pressionar e deixar que as coisas fluam melhor, assim, bem que tu falou, sabe? De tu quer ler porque tu quer ler, mas não tornar isso uma coisa que vai ser incômoda e não prazerosa. Então, Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz, porque eu até fiz um vídeo no canal no passado sobre isso, sobre o momento certo de ler, porque às vezes você tá entrando em ressaca, aí você vai forçar a ler um livro, sua ressaca vai durar muito mais tempo do que ela poderia ter durado se você tivesse dado o seu tempo de não querer ler, só respeitado o seu momento não leitora. Nossa, perfeito, perfeito. É muito o que eu tô tentando aplicar nesse ano e meio que vem funcionando, assim. Sobre não E se cobrar, né? A gente, como produtor de conteúdo, a gente se cobra muito, principalmente às vezes quando o livro tá muito hypado e você quer postar aquele vídeo na época que tá todo mundo falando sobre, mas a gente vai acabar complicando as coisas para nós mesmos, né? e tornando algo que nem eu falei, que é para ser bom e algo fica ruim, né? Exato. E hoje em dia, assim, que tipo de leitura mais te chama atenção? É uma coisa, assim, que te atrai mais, do tipo, vou comprar esse livro, ou vou colocar, sei lá, numa lista de leitura, que te salta mais os olhos, assim?
sempre romance e fantasia, são meus gêneros literários favoritos. Eu tenho as minhas autoras preferidas, né, que assim que elas lançam livro eu quero ler logo, comprar para ter comigo, mas principalmente romance. No ano passado, mais romance do que fantasia, porque por mais que romance você já saiba o final do livro, que você já sabe que aquele casal vai terminar junto, eu acho que era sempre o meu momento assim, de ler sorrindo, porque você não estava preocupado com os grandes dilemas da vida que essas pessoas enfrentam, você só estava querendo saber quando que eles iam se beijar pela primeira vez. Isso me traz uma certa leveza no meu dia, na correria do dia a dia. Então, eu sempre corria para os romances, para aquelas minhas fantasias de conforto de alguma autora que eu já sei que eu gosto do trabalho dela, ou até mesmo aquelas fantasias que a gente, tipo, não precisa ser tão criterioso quando a gente está lendo, sabe? Você só está lendo só por diversão mesmo. Eu sempre vou nessas para ser o meu alívio realmente na minha rotina. Nossa, Perfeito. e eu tava vendo um vídeo que você fez falando sobre Afrolove e teve várias indicações. E eu fiquei muito curioso com alguns títulos lá, principalmente Em Busca de Júpiter. Achei muito legal a Nossa, tô sinopse, doida assim. pra ler esse. Enfim, fica a dica aí de vocês irem no canal da Manu pra ver o vídeo dela, porque tem indicações bem interessantes, assim, eu gostei bastante. Eu que Obrigada. ultimamente não tenho lido muito romance, então eu tô em busca de várias indicações boas aí pra não perder meu tempo também, né? Ler uma coisa boa. Nossa, indico muito Pimenta e Mel. Você quer ler romance? Lê Pimenta e Uhum. Mel. Para mim é a bíblia do Afrolove, porque eu acho que é um romance que ele, mesmo sendo aquele clichêzão, ele foge um pouco disso, porque tem muito diálogo, tem aquela trope literária de fake date, mas eu acho que é Ai, da eu melhor amo. forma desenvolvida, sabe? Porque eles dialogam muito o tempo todo. Porque as tropes de fake date é sempre assim, eu vou te magoar, vou mentir por você, porque a gente só tá fingindo. Só que vocês têm uma amizade, independente de estar fingindo namorar. E é exatamente nesse ponto que Pimenta e Mel pega. Ele é maravilhoso. Nossa, eu fui atrás da sinopse, gente. Eu já tô botando até no meu carrinho. Gostei muito. É muito bom, muito divertido. Kiki Malakai para sempre meu coração. Bom, Pimenta e Mel aí que talvez um dia veja uma adaptação, quem sabe, né? Seria Meu sonho. interessante. Bom, então vamos falar de adaptação, que é o que a gente veio pra cá pra falar. Vamos. E eu queria saber, assim, primeiro, da Manu, qual é a relação dela com o cinema, né? Tipo, não só com o cinema, né? Mas com o audiovisual, com as adaptações em si, se você fica na expectativa, se você fica sempre com o pé atrás, como é que funciona pra ti? Olha, eu vejo mais cinema, assim, quando são adaptações, são os que eu mais procuro. Ou quando o Olha. filme, assim, ou a série tá mais na mídia, assim, eu acabo vendo. Mas eu fico muito ansiosa, acho que o que eu mais estive ansiosa recentemente foi a adaptação de Percy Jackson, né? Acho que todo mundo do meio Ai, literário que já sim. leu Percy Jackson estava juntinho nisso. Mas eu amo assistir filme, é algo que eu trago desde a infância e que era mais fácil do que os livros, né? Em certo modo. Foi quando eu me apaixonei, inclusive, por Harry Potter, e só depois que eu fui ler os livros, assim. Eu sempre tô aguardando alguma. Que maravilha. E você curtiu a adaptação de Percy Jackson? Porque, assim, eu Então, particularmente gostei, assim, achei legal. Claro que tem as então, suas mudanças ali, mas no geral eu gostei. eu vou ser sincera que eu ainda não vi o último episódio, tá? Eu estou com Ai, certo pé gente. atrás, porque assim, eu tava com muita expectativa. Eu reli o Ladrão de Raios, tipo, poucas semanas antes de sair a adaptação. E ano Aham. passado eu já tinha relido toda a saga de Percy Jackson e os Heróis do Olimpo. E Ladrão de Raios eu li 2 vezes no ano passado, por conta da adaptação. E aí eu tava com muita expectativa e eu gostei. Eu amei a Lia, eu amei a mudança da Annabeth para Sim. Lia. Para mim foi uma representação tão significativa, muito, muito, muito importante para a Emanuela criança, sabe? Foi muito Aham. importante para mim, mas algumas das mudanças que fizeram na adaptação não me apeteceram tanto assim os olhos, sabe? Eu acho que algumas coisas que foram acontecendo nos episódios foram muito anticlímax, infelizmente, porque eu queria muito ter amado. Eu gostei Aham. muito, mas eu acho que tem muita coisa que eles podem melhorar para a segunda temporada, já que ela veio a ser renovada. Sim, sabe o que eu senti? Eu acho que é bem o que tu disse, assim, do anticlímax, porque a narrativa toda, ela foi muito lenta, Fácil. assim,
Exato, também. Porque eu acho que o Rick Riordan, quando ele. Enfim, ele tá envolvido na adaptação também. Uhum. Mas eu acho que ele deve ter ficado tão na pira de tipo assim, meu Deus, eu não posso deixar que aconteça as mesmas coisas que aconteceram com o filme, sabe? E eu Aham. acho que ele acabou, talvez, focando em coisas que não faziam sentido focar, sabe? Que ele poderia dar uma Exato. liberdade maior. E aí tem umas coisas que ficam, acho que, tão fiéis ao livro, mas também a narrativa é muito diferente, né? Do visual pra escrita. Eu Então, gostei acho. muito de algumas mudanças que eles fizeram. A parte do túnel do amor, eu gostei muito. Só que Aham. aquela parte lá que o Hefesto aparece foi uma desses exemplos de anticlímax, que as Uhum. coisas foram resolvidas muito facilmente. E quem lê o livro sabe que não é bem Não é assim. assim. É uma adrenalina danada deles ali tentando saber como que eles vão resolver aquele conflito da forma muito rápida, porque eles podem, sei lá, morrer, né? Mas, assim, eu achei que tem muito que melhorar na segunda temporada. E eu espero que melhore. Eu quero rever a primeira temporada toda pra ver o último episódio, que eu ainda não vi. Porque eu tava gostando muito. Pra mim, o melhor episódio de todos que eu vi foi o segundo. Porque tá muito gostoso, É sabe? bem bom mesmo. Sim. E, bom, eu queria saber, assim, de ti, sobre esse lance da adaptação, porque, assim, Percy Jackson, por exemplo, tem esses problemas, né, de certa forma, mas ainda assim eu vejo que a essência do Percy Jackson está ali, sabe? Muito. E como é que pra ti, assim, tipo, tu acha que a essência é realmente, às vezes vale uma mudança ou outra, mas tendo esse clima, sabe, da história em si, funciona? Ou Com precisa certeza. sempre ter alguma alteração muito louca, assim, na história? Não, eu acho que há formas de mudar a narrativa principal sem fugir dela. Eu acho que o Walker, interpretando o Percy, é um grande exemplo disso, porque ele é a personificação do Percy, né? As falas que ele fala, até mesmo no primeiro episódio, quando a mãe dele revela que ele é filho de um deus, e é aqueles diálogos muito característicos do Percy mesmo, eu acho que o visual, a escolha principalmente do Walker é muito importante. Então, acho que a adaptação, ela escolher bons atores, escolher bons diretores também, principalmente, mesmo que haja mudanças, de permanecer a essência do livro. De quem leu vai amar, por ser uma história que já gosta muito, mas até mesmo quem não leu conseguir se ver preso ali naquela narrativa que está sendo construída, mesmo com as mudanças. Total. E, Camis, como é que é a tua relação aí com as adaptações? Eu, às vezes, descubro que é uma adaptação depois de ver. Eu não sou muito dessa pira de ir com esse foco, mas a não ser que seja algo que eu queira muito, né? Tipo, vai, eu li esse livro e quero muito que ele seja adaptado, tô acompanhando e tal. Mas, na maioria das vezes, eu acabo, tipo, vendo uma série ou um filme e descobrindo depois que vem de um livro. E o legal é que geralmente são histórias que são muito boas, né? Tipo assim, sai do normal de bom e daí tu vê que tem ali o pezinho na literatura e que teve a sua origem ali. Mas eu não tenho muito isso de ir primeiro pelo lado. Eu sou o lado contrário, sabe? Então eu não sei muito se eu sou muito ligada nesse rolê de adaptação. Até eu sou muito assim, eu vi a adaptação de um livro que eu gostei, tá bom e tá tudo bem pra mim, sabe? Eu não sou muito exigente nesse sentido, a não ser que eu goste muito, muito do livro. Daí eu já fico meio puta, assim. Mas de resto eu acho legal, assim, eu acho que é uma representação que é interessante de se fazer. E tem aquela coisa, a gente fica comparando sempre, né? Mas é inevitável, não tem como algumas coisas serem replicadas da mesma forma e tal. Mas é muito Sim. porque eu não sou tanto dessa pira, sabe? Então. Aham. E eu acho que também tem um lance de, tipo assim, entender que por mais que a gente tenha daqui a pouco o filme ou a série, né, de TV, o livro vai continuar lá e aquela linguagem vai continuar, sabe? Tipo, você Sim, pode detestar a série, mas sempre vai ter o livro pra correr, sabe? Sim. Então é sim, tranquilo nisso, eu eternizado, né? acho. Independente de qualquer Uhum. coisa. Sim. Isso é legal. Agora indo um pouco mais para reflexões, né, sobre isso de adaptações. Aí eu quero saber da Emanuela, assim, se ela acha que o fato de um livro ser adaptado deixa a história mais popular para as pessoas, assim. Então, a gente nem tá entrando muito, nem vou entrar no mérito de pessoas que já leem, já são fãs, mas, assim, para o grande público, né? Aham. Um livro que daqui a pouco não é tão hypado para o grande público, só para uma bolha, enfim, para um nicho específico.
do gênero, mas aí, de repente, a adaptação faz com que a coisa exploda, assim, que todo mundo assista, e a gente vê isso, eu vou dizer Vermelho, Branco e Sangue Azul, claro que não é um nicho, porque explodiu, mas, ao mesmo tempo, eu sei de pessoas que jamais teriam lido o livro, não conheciam o livro, e chegou nelas porque foi uma adaptação. Então, qual que é a tua visão, assim, sobre isso, a relevância disso em questão de adaptação mesmo? Não, acho que com certeza as adaptações, elas acessam pessoas que possivelmente não acessariam os livros. Então, acho que é um ótimo recurso justamente para expandir mais aquele livro, aquela obra que já é tão querida por um certo nicho. Então, acho que cresce. Tem muitos amigos meus que nunca leram Percy Jackson, que acham que já passaram da idade e que assistiram a adaptação. E que não vão ler o livro, por mais que tenham gostado da adaptação. Então, acho que as adaptações, seja filme, seja série, eu acho que elas acessam mais pessoas. Sim. E você acha que, por mais que assim, eu acho que nos últimos anos a gente vê um crescimento muito grande das adaptações, né? Cada vez mais. Se fala muito, né? Para movimentar a indústria do cinema, a indústria cultural em si. E eu queria saber se você acha que e daqui a pouco isso não seja uma forma de não deixar mesmo a indústria cinematográfica morrer, sabe? Porque eu vejo muito acontecer, tipo, de novas adaptações de livros, sempre tu vai ver um filme e aí sempre tu descobre que é inspirado em alguma obra, alguma coisa, e às vezes não tem muitas histórias originais do cinema já em si, né? Então tu acha que se tornou daqui a pouco uma ferramenta mesmo para investir em outros tipos de produto, em outra linguagem mesmo? Eu acho que sim, mas tipo assim, eu também acho que isso sempre aconteceu. Eu acho que hoje em dia acontece muito mais, por exemplo, ter uma nova adaptação de Harry Potter. Pra quê? Sim. A gente já tem os 7 filmes que são 7, 8, sei lá, que são muito bons, não precisa de uma nova adaptação daquela mesma obra contando aquela mesma história. Então, acho que acaba ficando numa mesmice, sabe? Onde poderia ter novas histórias produzidas já também pelo cinema, sem ser necessariamente a adaptação de um livro, mas ainda assim, eu acho que isso sempre aconteceu. Acho que, posso estar falando besteira, mas eu acho que os heróis também sempre, acho que nascem nos quadrinhos e depois eles vão para as telas, né? Então, acho que é uma fonte que o cinema está muito acostumado a beber. Das adaptações, mas eu adoro fazer essas comparações de livro, série, livro, filme, então por mim pode continuar fazendo, mas eu gostaria de ver mais histórias plurais, sabe? Eu acho que é esse o ponto. O que tu acha, assim, que dá certo e o que dá errado nas adaptações, geralmente, assim, aqueles formatos que não funcionam mais e aquelas coisas que, geralmente, na hora de adaptar, funcionam melhor. Um exemplo para mim claríssimo de um que não deu certo foi Amor e Gelato. Não sei se vocês viram essa adaptação. Ai, não vi. Não vi. Não vejam. Não sei nem se vocês leram o livro. Mas eu li o livro, eu adorei o livro. Ele é super divertido, mas eles fizeram uma besteira tão grande com essa adaptação, porque eu acho que o ponto principal, respondendo essa pergunta, é não mudar a faixa etária dos personagens. Foi o que aconteceu com a primeira adaptação de Percy Jackson. O filme de Percy Jackson é um ótimo filme, mas é uma péssima adaptação. Porque eles mudaram completamente o enredo da história, mudaram a idade dos personagens, e eu acho que aí é o ponto principal onde peca. Eu acho que é muito importante você realmente manter a essência daquela história. A idade dos personagens, a narrativa principal, os dilemas dos personagens, as inseguranças dos personagens. E Amor e Gelato são 2 adolescentes no livro. Uma garota insegura, nova, indo para um novo país, conhecendo algo novo, que ainda está muito ali na casca dela, e que nessa viagem ela vai conhecendo um novo mundo. Na adaptação, eles eram uma garota adulta, toda bestalhada, que eu odiei. Eles mudaram até o nome, o apelido, né, que ela chama o protagonista, eles mudaram na adaptação. Tipo, pra que mudar uma coisa tão pequena assim, sabe? E aí que peca, pra mim já começa errando. Às vezes é pegar o título daquela obra, que já é famosa em um nicho literário, em um grupo de pessoas, e adapta para o cinema para atrair essa galera e outras pessoas, mas aí quem já conhece a história acaba não sendo tão atraído assim por conta desses pequenos erros que acabam se tornando grandes erros. Nossa, isso eu não li o livro, nem assisti o filme, mas eu vi Não perdeu nada. Mas eu vi bastante na Rede das Dancinhas lá, o pessoal falando
mal também, e trazendo esse ponto da idade. O que tu falou, eu lembrei, assim, que deu um certo hype, assim, de ficar aparecendo bastante pra mim. E o pessoal trouxe esse comentário negativo, e realmente é uma coisa que não pega legal, porque muda totalmente o propósito da história, que nem tu falou ali nesse exemplo. Porra, tu tá trazendo para um contexto totalmente diferente, que quando a gente tá numa idade diferente, a gente tem propósitos que não vão ser iguais, então no momento que tu muda isso, a história muda por completo. Sim, fica incoerente, né? Tipo, por exemplo, ela tem 16 anos. Se determinados erros você compreende uma criança de 16 Sim. anos cometer, mas uma adulta de 25 não faz muito sentido, né? Daí fica uma coisa forçada, enfim, real, Sim. né? E uma outra coisa também que me incomoda, que eu vejo, é quando acontece de mudar a personalidade da protagonista ou do protagonista, considerando que tu tá num veículo diferente. Então, eu entendo que isso tem que acontecer muitas vezes, mas, tipo assim, sei lá, no livro essa pessoa ela é mais ácida, vamos dar esse exemplo. E daí lá no filme ou na série, isso é um pouco adaptável e essa pessoa não tem tanto essa personalidade, que lá no livro foi super importante para a construção das coisas, mas a gente adapta porque, né, tá num outro formato, vai atingir outro público. Então não é que eu discordo dessa decisão, mas eu acho um ponto errado, assim, Eu também de acho. trazer, sabe? Não sei se você tá pensando no exemplo específico, mas você falando, eu pensei em Daisy Jones and the Six. Eu só li o livro, eu não vi a série. Nossa, na série eles mudaram muito a personalidade da Daisy. A gente que lê o livro sabe que a Daisy é essa personagem que bate de frente com todo mundo o tempo todo, que ela não tá nem aí pra ninguém, que ela só olha pro próprio umbigo, não criticando a personalidade dela, mas eles deixaram ela muito mais leve na adaptação. Eles deixaram ela muito mais... Passível de perdão, né? Sim. Tanto ela quanto o Billy. E aí muda a dinâmica deles, porque a dinâmica deles no livro é exatamente eles serem duas pessoas com opiniões muito fortes que batiam de frente o tempo todo. E na adaptação eles mudaram isso. Inclusive, Daisy Jones, ela começou com uma adaptação com muito potencial, principalmente pela trilha sonora, que é magnífica, mas eles foram se perdendo, sabe? Eu acho que esse ponto, principalmente, eles mudaram muito a personalidade da protagonista, sabe? É um erro que, na minha concepção, não deveria acontecer. Quer amenizar a personagem? Tudo bem, mas não torna ela outra pessoa. Exatamente. Imagina... desculpa. Eu só ia falar, imagina, gente, a adaptação de Evelyn Hugo. Estou com medo. Eu tô com Nossa, tenho muito medo. Eu queria muito que eles cancelassem. Não vamos mais adaptar, porque eu tenho muito medo deles estragarem a história, sabe? Esse é um exemplo que, se acontecer essa mudança para suavizar e tal, vai estragar totalmente, né? Porque daí é a essência da história. E a Evelyn é uma personagem difícil de lidar. Exato. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes eles vão amenizar a personalidade dela para ganhar o afeto do público. Só que aí vão acabar com o afeto que a galera dos livros tem. Porque mesmo ela sendo difícil, a gente gosta dela assim, sabe? Sim, isso cativou, né? E acho que acontece muito, que nem vocês falaram ali da mudança de personalidade, muito porque acho que o pessoal do audiovisual, eles querem soluções fáceis, né, para as coisas, para os enredos, assim. Então, daqui a pouco a pessoa que, sei lá, no livro não era nada boba, toma umas atitudes muito que você fica pensando, meu Deus, o que fizeram com essa personagem, sabe? Para justificar algum tipo de decisão criativa mais pra frente, assim, na série ou no filme em si, né? É uma relação bem complicada, eu acho, assim. Um medo que eu tenho com Evelyn Hugo, que eu falei até que eu gostaria de ser cancelada a adaptação, porque eu tenho muito medo de corromper a minha ideia do livro, porque aconteceu isso comigo com uma outra adaptação, que é Onde Nós Está Mentindo, que tem o livro, que é muito bom. Eu gostei, é um suspense infanto-juvenil que cumpre o papel de ser infanto-juvenil, não tem um grande plot mirabolante, mas é muito gostosinho de ler. Mas a adaptação, eles mudaram tanto a história, até o plot principal do livro eles mudaram, que eu passei a não gostar do livro por conta da adaptação, porque meio que corrompeu na minha mente o que o livro me entregou com o que a adaptação me entregou, que foi totalmente diferente. Eu tenho muito medo disso acontecer com Evelyn Hugo, porque é um livro que acho que todos nós da comunidade literária temos um grande carinho pelo tanto que esse livro significa. Sim, e tem uma coisa que eu acho também, que é o seguinte: quando a gente tá lendo uma história, a gente geralmente visualiza, né, os personagens, a forma como eles agem, a cor de cabelo, o estilo que eles vestem, esse tipo de coisa toda. Então, já existe uma separação, né, quando escalam elenco, enfim, mudam alguma outra coisa ou outra.
E quando é uma mudança muito drástica, assim, nossa, parece que fica mais difícil de engolir ainda, sabe? É. Mas, bom, eu queria saber também que todas essas mudanças, essas diferenças, né? Tu acha que talvez seja um impacto da indústria audiovisual, né? Para condicionar as adaptações a seguir um padrão mais comercial daqui a pouco, que o livro não tenha tanto? Eu acho que depende muito, porque eu acho que há escolhas e escolhas, sabe? Eu acho que às vezes há uma escolha para ir para o comercial, mas que às vezes, daquela forma diferente de contar aquela narrativa, vai fazer entender o que escrevendo da minha forma do livro não daria para entender. Acho que eu não fui clara. Até eu fico falando, fiquei confusa. Mas tipo, um exemplo que eu pensei é O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas, minha autora favorita da vida. Em O Ódio que Você Semeia, uma coisa que acontece lá no final do livro, lá no final do filme, não acontece no livro. Eles mudaram bastante esses dois eventos. Mas para o filme, vendeu muito bem. Porque às vezes colocar o que estava escrito no livro não daria o mesmo impacto, porque no livro a gente está dentro da cabeça da personagem, então a gente entende os dilemas que ela está construindo, a opinião que ela está formando a partir de um evento específico. E como no visual a gente não vai ter esse recurso de estar dentro da mente do personagem, eu acho que os diretores e os produtores têm que arranjar uma forma de trazer esse impacto a partir do visual. E eles conseguiram fazer isso muito bem, na minha opinião, em Um Ódio que Você Semeia, onde eles mudam a cena final justamente para isso. Então, acho que tem mudanças que precisam acontecer, mas tem outras mudanças que eles só fazem justamente para ficar mais comercial. Outro exemplo, Teto para Dois. Eu não vi a adaptação, eu li o livro, gostei muito do livro, mas no livro a protagonista ela é gorda e o protagonista, se eu não me engano, ele é indiano. Nossa, aí, sim. Na adaptação eles mudaram, eles botaram uma branca padrão e o cara, se eu não me engano, o ator é negro, não é indiano. Tipo assim, sabe? Não, isso foi... Sério, isso foi absurdo. Só de pensar em pra deixar comercial. Porque é uma protagonista gorda, Total. quem é? Aí eles deixaram uma branca padrão para poder atrair mais o público. Mas quem já tinha lido o livro nem assistiu a adaptação. Foi o meu caso, porque eu não queria corromper isso. Porque eu gosto da Tiff do jeito que ela é. Uma mulher gorda confiante, que a gente não vê tanto isso até mesmo na literatura. A gente sempre tem aquelas protagonistas que são gordas, que são inseguras com o próprio corpo, que acham que não podem ser amadas. Mas a Tiff, essa personagem que mesmo com as inseguranças dela, ela tem a autoestima dela muito boa, ela é muito autoconfiante. Eu acho que trazer esse tipo de representatividade na adaptação seria incrível. Mas o que eles fizeram, deixaram mais comercial. E o Teto para Dois, eu acho que ele vai para além vamos colocar uma personagem gorda para falar sobre isso. Eu acho que é uma personagem gorda vivendo a vida dela, como tem que ser. Sim, quando a gente está falando de minorias que infelizmente ainda não são representadas. Isso que é o legal também, porque é um romance com uma protagonista que é gorda e tal. E aí eu também me deparei com esse mesmo dilema de ter gostado muito do livro. E aí, enfim, querer adaptação e daí descobrir que já começou muito mal simplesmente por não ter essa representatividade correta, né? Não, eu não assisti, eu só li o livro. Eu também não, preferi não assistir. Justamente pelo que tu falou, assim, quando saiu o trailer, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que eles fizeram isso, sabe? Não tinha porquê, eles poderiam ter colocado essa representatividade super legal no livro. E eu acho que, principalmente, sem precisar tratar sobre gordofobia. Porque quando tem uma protagonista gorda, sempre querem tratar sobre gordofobia. Quando tem uma protagonista preta, sempre querem tratar de racismo. E não é sobre isso, a gente não quer ver isso. A gente não quer ver um corpo plural sendo amado, sendo feliz, ponto. Sabe? Sem os recortes que magoam a gente. E eu acho que era essa oportunidade que tinha nessa série, né, que eles fizeram ali. E não, enfim, não fizeram, pelo contrário, né, mancharam, vamos dizer assim, a proposta. E é triste, né? É muito triste. E, assim, eu acho que, por um lado, bem feito, porque, pelo menos, assim, até onde eu sei, não foi uma coisa que deu tanto resultado. Né? Eu quase não vi ninguém falando sobre essa adaptação. A audiência foi bem baixa, assim, acho que de modo geral. Talvez lá pra fora, tanto que eles cogitaram até uma segunda temporada e depois cancelaram, se eu não me engano. Ainda bem. Para eles tomarem mais cuidado na hora de adaptar, sabe? Sim, flop bem feito. Aquelas. Uma que fala muito isso, que eu acho que muda totalmente o sentido da história, é aquela adaptação de Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Não sei se vocês já leram, mas... Eu queria muito.
A premissa é basicamente a história da Emma, né? Que ela casou com um namorado que ela conheceu lá no colegial e tudo mais. E eles estão juntos há muito tempo. Só que aí acontece uma tragédia e os dois se separam. E aí ela conhece outro homem, né? E aí ela também se apaixona de novo e tudo mais. E aí acontece uma coisa que faz esse antigo namorado, o Jesse, voltar, né, pra vida dela. E aí é todo um drama, sabe? A história em si é muito focada, assim, nessa coisa, nessa dúvida dela, do drama, do romance. E o livro virou, tipo, uma comédia romântica, sabe? Um negócio muito palhaçada, que eu não sei como aprovaram, sim. E a própria Taylor Jenkins Reid, tipo, tá envolvida na história. Então, é muito estranho ao mesmo tempo, sabe? Porque eu Passou acho por que ela, né? passou por ela. E aí também eu fico naquela coisa, assim, pensando assim, poxa, será que foi mais pela grana mesmo? Do tipo assim, ela não Botando mais teve nenhum comercial, cuidado. né? Exatamente. Será que ela, tipo, nem se preocupou com a história que ela criou e no fim se rendeu ali aquele negócio que daria dinheiro fácil Porque pra às vezes o ela? nosso consolo é saber que o autor está trabalhando ali por trás da produção. Exato. E aí, às vezes, ela, nesse caso, pecou, ela trabalhando ali, aí o medo de vir a Evelyn Hugo, uma cagação. Pois é, aí eu fiquei com E ela também mais tá medo ainda. envolvida, né? Sim, sim. Ai, Jesus, que É, medo. eu acho que nem tu falou ali das mudanças de Daisy Jones, elas são bem evidentes mesmo, mas pelo menos eu ainda sinto que a essência do livro tá ali, sabe? Então eu Sim, espero que Evelyn Hugo provavelmente vai ter uma mudança ou outra, espero que não muitas, mas que sejam poucas e que mantenha, sabe, a a essência, a essência, fidelidade, né? exato, na história. Tomara. E, bom, acho que para ir se encaminhando assim para as perguntas finais, eu queria saber bom, depois de todo esse papo, se tu acha que existe, então, um limite na hora de adaptar um livro para o cinema, assim, se é preciso tomar algumas dores, se é preciso, né, não ter tanta liberdade, se daqui a pouco a escolha, né, tem que partir mais do autor ali junto, ou da produção, enfim. Eu acho que com certeza existe um limite, como a gente até mencionou aqui sobre a personalidade dos personagens. Acho que a caracterização, às vezes, nem tanto, como a gente tem o exemplo da Annabeth ali, né? Mas eu acho que tem esse limite da essência não se perder, dos acontecimentos eles seguirem mais ou menos a mesma cronologia do livro. Uhum. Tendo alguns saltos, obviamente, porque às vezes um filme não vai ter o mesmo tempo de mostrar tudo o que aconteceu naquele livro, como Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu espero que não pule nenhum marido, mesmo querendo que pule todos. Mas eu acho que tem que ter essa cronologia. É importante para quem leu achar ali todos os pontos que viu e que gostou naquele livro. Mas também eu acho que tem que haver mudanças, como até esse exemplo que eu citei de O Ódio que Você Semeia, para aproximar a pessoa que não leu o livro, para mesmo que não tenha Sim. lido, consiga entender os dilemas do personagem, as conclusões que ele chega através das ações dele, e não só sobre os pensamentos que ele está tendo, que a gente tem acesso durante a leitura. Mas a adaptação ela tem que saber mesclar isso. E tem algumas adaptações que sabem fazer isso e algumas que não sabem. Então, assim, eu gosto muito quando o autor ele trabalha junto na adaptação. Então, assim, todas as mudanças que tiveram em Percy Jackson, por mais que a gente tenha tido a questão do anticlímax, das coisas serem resolvidas muito facilmente, mas, assim, é um consolo saber que todas as mudanças que foram acontecendo no livro, na adaptação, foi o autor que fez. Sabe, aquela mudança da questão da Sim. cadeira mesmo no episódio do túnel. Não acontece no livro, mas é uma mudança positiva porque foi o autor que possivelmente escreveu. Então, você saber que aquilo ali, mesmo que não tenha tido no livro, o autor poderia ter colocado no livro que faria sentido com a narrativa, com os personagens e com a história que ele estava querendo contar. Então, eu acho que deve ser um trabalho feito em conjunto. Porque senão muita coisa se perde e aí aconteceu em Amor e Gelato, que só pega o título, o nome dos personagens principais e cria uma história totalmente diferente. Perfeito. É isso. Eu acho que é exatamente isso, assim, concordo em número e grau. Eu também concordo muito. Eu acho que é justamente. Eu acho que é um trabalho em conjunto de todo mundo que vai estar envolvido nessa adaptação e de saber respeitar, assim, o limite, Uhum. né? Eu vou fazer isso para funcionar, porque é um outro formato, mas em contrapartida eu tenho que respeitar também a essência da história e o que, claro, quem leu antes também espera, porque mesmo que exista isso da pessoa assistir sem ter lido antes, tem que ter o respeito para quem leu, né? E criou a sua imaginação ali em cima daquela história, então conseguir trazer o melhor desses dois mundos, eu acho, né?
Exatamente, até para quem não leu, às vezes assistir, gostar muito e querer ler, aí vai ler e fala, nossa, mas isso não aconteceu no filme. Mas tem que haver essa conversa. Exato. Bom, e tem sempre aquela pergunta, né, de escolher os favoritos, então a gente quer saber, assim, de ti, quais são as tuas adaptações favoritas, né, pro audiovisual, então para ficar mais fácil, uma adaptação de filme, uma adaptação de série, assim, que tu mais gostou, tuas favoritas. De filme, eu acho que eu já falei bastante dele aqui, que é O Ódio que Você Semeia, que é um dos meus livros favoritos da vida, porque é da minha autora favorita. Eu acho que mesmo com as mudanças, soube entregar a essência do livro muito bem. Então, inclusive, o livro eu li, não chorei. Eu sou muito difícil de chorar com livro. Mas o livro eu li e não chorei. Mas quando eu vi a adaptação e a cena final eles mudaram, a final não, né? Uma coisa que acontece no final eles mudaram, me emocionou demais. E eu senti o que eu gostaria de ter chorado no livro. Então, acho que essa é uma das melhores adaptações que eu já vi. E série, acho que das mais recentes, assim, Heartstopper. Eu acho que traz a essência da adaptação do livro. Eu acho que, por ser uma HQ, eu acho que é até mais fácil, né? Porque até as imagens, os recortes são mais fáceis de serem visualizados e trabalhados para adaptação. Mas eu acho que a Alice Oseman soube fazer isso muito bem, a produção também soube fazer isso muito bem. As folhas, assim, passando durante a adaptação, é super gostosinho de ver, que aí traz aquele aconchego de tipo, caraca, tava no livro que eu li. Mas para quem não leu, também conversa muito. Então acho que de filme eu acho que Você Semeia e série Heartstopper. Ótimo. Eu amei, e uma coisa que tu falou que, nossa, é muito real e que eu não tinha parado pra pensar, que quadrinho é uma coisa muito fácil de adaptar, entre aspas, né, porque tu já pula uma etapa, né, porque quando, pra quem não tá ligado, assim, no cinema, né, que tá nos ouvindo, todo o roteiro ele é feito e depois é feito tipo um quadrinho mesmo, né, de todas as marcações, de como vai ser o enquadramento da câmera, em desenho mesmo, né, então meio que isso já existe em Heartstopper e outros quadrinhos que existem por aí. Etapa, né? Exatamente. E acho que só pra gente terminar mesmo, assim, eu queria só saber se tem alguma adaptação pra este ano que tu tá muito ansiosa, assim, porque eu tenho duas, que eu até vou comentar aqui, que é A Cor Púrpura e parece que vem aí Torturado esse ano, então eu tô muito ansioso. Nossa, A Cor Púrpura, eu tô muito ansiosa, mas eu ainda não li o livro. Eu quero muito ler, mas por saber que é um livro que trata muito das mazelas de nós, pessoas negras, eu tenho que estar no momento muito certo para eu fazer esse tipo de leitura. Tem muitos livros que eu quero muito ler, mas que, tipo assim, eu fico aguardando o meu psicológico tá 100% para fazer. Mas eu quero muito, muito, muito A Cor Púrpura, porque eu esqueci o nome da atriz que faz Orange is the New Black, a Tasha, eu não lembro o nome da atriz, mas falaram, rasgaram elogios pra atuação dela. Eu não sei, a protagonista é a Fantasia Barrino. Eu tô bem ansiosa pra assistir, mas antes eu quero ler o livro. Mas assim, acho que desse ano, era Percy Jackson, né, que foi ano passado, / esse ano, mas sinceramente, Evelyn Hugo acho que não vai sair esse ano. Tem o Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu vi a notícia também. Saiu recentemente foto, né? Com a atriz que fez Wandinha, não é? Isso, que fez fez a série Wandinha. Eu acho que vai tá bem legal, mas assim, eu não... Tem uma adaptação que provavelmente, obviamente, não vai ser esse ano, mas eu gostaria muito de trazer a Espaço Bim para falar sobre ela, que é a adaptação de Filhos de Sangue e Osso, da Tomé DM. Sim. Eu tô muito ansiosa para o lançamento do terceiro volume, né, que vai sair esse ano, em junho, lá fora, mas recentemente a Tommy, que é a autora, ela falou que a Dina Price, que vai trabalhar na adaptação, que é a mesma diretora de A Mulher Rei. Que legal! Eu acho que vai ser uma adaptação... Nossa, faz todo sentido. Faz todo sentido. Vai ser uma adaptação... Se tiverem tempo e principalmente orçamento, porque é um livro lindo, 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 a ambientação dele é linda, acho que se tiverem tempo e orçamento, vai ser uma adaptação magnífica. E assim, mesmo sem ser esse ano, sem data, quando ele sair, eu acho que até ele sair vai ser a adaptação que mais estou aguardando, porque ele é um dos meus livros favoritos da vida. Nossa, tomara que tenha muito orçamento, muita divulgação também, porque eu acho que é uma história que pode muito bem virar, tipo, um hypezão, assim, pro livro em si, mais do que ele já é, né? Porque eu acho que ele ainda, assim, é muito nichado, né? Muito, as pessoas conhecem. Eu queria muito que mais pessoas conhecessem, porque eu acho que as mesmas pessoas que
gostam, por exemplo, de Percy Jackson, amariam esse livro. Obviamente que ele tem recortes levemente mais fortes, né? Mas eu acho que é a mesma ideia, sabe? Só que com a mitologia Yorubá, que é incrível, é linda demais. É uma mitologia nossa aqui do Brasil. E a Tomi, ela veio para cá e se inspirou para criar essa fantasia. Então, acho que as pessoas deveriam conhecer mais essa história. Eu, qualquer oportunidade, eu estou complementando ele. Fica então a dica aí da Manu, né? De assistam A Cor Púrpura e leiam Filhos de Sangue e Osso. Bom, temos um episódio, gurias. Temos um episódio. Gente, foi muito legal esse papo, então muito obrigado, Manu, pela tua disponibilidade, pela conversa, acho que foi muito enriquecedor, assim, a gente... Nossa, eu amei, muito muito obrigada bom pelo convite, eu fiquei muito feliz com a nossa conversa aqui. A gente que agradece e estamos, né, sempre de portas abertas aí, quando quiser voltar, com certeza vai voltar. Sempre. Me chamem. Pode deixar. Muito obrigado, um beijo pra você que ouviu e até semana que vem. Muito obrigada, Manu, obrigada mesmo. Vamos trazer as diquinhas da Manu lá no nosso Instagram, @Clube da Não Cultura. Não esqueçam de verificar aqui todas as redes sociais da Manu, onde encontrar ela. Também trazer engajamento pra ela, que ela merece, uma baita criadora de conteúdo. E obrigada 1000 vezes por também disponibilizar o teu tempo aqui para conversar com a gente e aparecer mais vezes. Ai, muito obrigada mesmo, gente. Eu amei demais. Tchau, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.